O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje mais 200 denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República contra suspeitos pelos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro em Brasília. O relator do caso votou para tornar réus os investigados. Ontem, o STF concluiu o julgamento que transformou em réus outros 100 investigados por participarem dos atos. O placar foi 8-2, com os ministros Nunes Marques e André Mendonça sendo os únicos votos contrários. Ambos votaram para rejeitar as denúncias contra os 50 investigados que estavam no quartel-general do Exército. Vamos lá, deixa eu pôr aqui, vou começar com o Cris, porque esse tema as pessoas têm dificuldade de entender, porque é difícil. Já é difícil e o pessoal de Brasília não ajuda, porque ninguém fala com o povo diretamente. Está todo mundo deixando o povo às cegas. Aí a gente vê outros comentaristas, eles desdizem o que é o certo. Eles mais confundem do que ajudam. Queridos, querida audiência, existe um diploma jurídico, uma lei, um código no Brasil chamado Código Penal. Nele está a maioria dos crimes no Brasil. Existem leis especiais que definem outros crimes, mas a maioria está no Código Penal. Nesse Código Penal, tem alguns crimes pelos quais estavam sendo investigados estes que se tornaram réus e estes 200 que provavelmente se tornaram réus. Que crimes são esses? Temos que separar em 3 blocos. Primeiro, o bloco do quartel. Segundo, o bloco da Praça dos Três Poderes. E terceiro, o bloco intelectual financeiro. Captaram? Então, eu vou explicar direitinho aqui. O bloco do quartel. Por que pessoas que estavam na frente do quartel falando SOS Forças Armadas foram presas? Porque em 2021, eu não sei porquê, juro por Deus, pela minha mãe que eu tanto amo, eu não sei porquê, parlamentares de direita fizeram uma alteração no código e incluíram um crime ali que é incitar a animosidade, ou seja, provocar as Forças Armadas para que ela faça algo contra os outros poderes ou instituições do Brasil. Isso não era crime até 2021. Aí entrou, o presidente sancionou. Aliás, eu sempre faço essa pergunta ao presidente Jair Bolsonaro. Por que o senhor sancionou esta lei? Por que o senhor tornou esta conduta crime, que não era crime até 2021? Bom, tornou-se crime em 2021. Os atos ocorreram agora em 2023. Segundo, nesse grupo do quartel também tem a associação criminosa, que é a antiga formação de quadrilha. Quadrilha eram 4, a associação criminosa 3 ou mais. Então, as pessoas que estavam lá aquarteladas, vamos dizer assim, elas incorreram nesses 2 crimes, que as penas não são muito grandes, são pequenas, mas são crimes, estão no Código Penal. Então é provocar o Exército para que ele faça alguma coisa contra os outros poderes e associação criminosa. Depois o grupo da Praça dos Três Poderes. Estão prestando atenção? Então acompanhem. O grupo da Praça dos Três Poderes, independentemente dessa discussão de infiltrado ou não, vamos imaginar que ninguém votou em ninguém lá, ok? Fica mais fácil da gente entender. A gente teve lá pessoas que foram se manifestar com várias razões. Nós temos pessoas que entraram na sede dos Três Poderes e tivemos pessoas que vandalizaram, ou seja, quebraram coisas, depredaram. Bom, o primeiro grupo de manifestantes. Tem um crime também que foi inserido no Código Penal, 2, aliás, junto com esse do Exército, que é a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Mas é a tentativa de modo violento. Por exemplo, você ficar lá escrito fora Lula, abaixo o governo, fora qualquer poder, isso não é uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, porque tem que ser violento, tem que ter violência. Então, esse pessoal tem que ser separado.
Quem entrou? Quem entrou porque a porta estava aberta e não fez nada, também fica a dúvida se eles incorrem na tentativa de violência. Mas percebam que os dois grupos não podem ser acusados nem condenados pelo vandalismo. O vandalismo, sim. Quem barbarizou o asno que fez qualquer coisa, que quebrasse qualquer coisa e porque estavam em multidão, esses sim podem ter incorrido nos crimes de abolição, né, a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito através da violência e tentativa de depor o governo, ou seja, o crime de golpe, que também tem que ser violento, além do crime de dano qualificado e do dano a patrimônio público tombado. Então, tenho 4 crimes aí. Veja que eu já separei em 3. Estes do último grupo também respondem por associação criminosa. Tendo mais que 3, então tem 4 crimes aqui. Compreenderam? O terceiro grupo, financiadores e autores intelectuais. Este grupo, por enquanto não se mostra o conteúdo das investigações, não faz sentido jurídico nenhum para um advogado que não tem os autos na mão. Então, eu vou me abster de falar deles. Quem é que está preso? As pessoas do grupo 1 e 2, do quartel e da praça. O que acontece? Acontece que muitos deles foram presos. Foram presos e continuaram presos de maneira ilegal porque não tiveram audiência de custódia conforme a lei e a preventiva não cumpre os requisitos da periculosidade e da forte comprovação de provável autoria. Então nós temos prisões ilegais de todos. E quem está em liberdade provisória, sem poder fazer uma coisa ou outra, também está de modo irregular. Mas vá lá. Agora, a PGR, que é o Ministério Público, fez a acusação. A polícia investiga, o Ministério Público analisa a investigação, faz um relatório, a polícia faz o relatório, manda para o Ministério Público, que analisa tudo, aí ele vê se denunciou ou não. O Ministério Público denunciou 1.309. Aí o STF fez um bloco de 100 e agora um bloco de 200. Quais os problemas? Os problemas são os seguintes. Primeiro, as denúncias do PGR foram todas copia e cola, só muda nome e os dados do documento. Isso não pode, tem que ter individuação das condutas. Segundo, mesmo que todos tivessem a mesma conduta e que as provas mostrassem isso, o vídeo vazado na semana passada mostra que a investigação não poderia ter gerado relatório, porque faltou a oitiva das pessoas que aparecem nos vídeos, que a Polícia Federal assumiu que tinha, mas não analisou, disse que não tinha tempo. Logo, só isso torna a investigação nula. E uma investigação nula gera um processo nulo, portanto as condenações serão nulas. Como o STF está sendo a instância única, essas pessoas não têm a quem recorrer da nulidade. E o que é que aconteceu? A Polícia Federal fez um relatório quando não devia fazer, o PGR, que sumiu, ninguém sabe onde está, ignorou este fato e fez as denúncias, sabendo que ele deveria falar Polícia Federal. Mais prazo aí, você termina o inquérito direitinho, faz o relatório e eu faço a denúncia. Não fez, mandou denunciar. Aí, o ministro relator deu o voto, fez a relatoria, deu o voto, sugerindo que todos passassem a ser réus e não mais investigados. E dos 11 ministros, todos acompanharam, menos 2, que é o ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça. Bom, depois dessas imagens, diante disso, o que eu entendo, Cristiano, que deveria ter acontecido? Já que o ministro Alexandre diz que também ficou surpreso com essas imagens, ele deveria falar, olha, temos que, para evitar a nulidade processual, que foi o que anulou as condenações de Lula, nós vamos devolver ao PGR e o PGR peça para que termine a investigação, faça um novo relatório. Mas não se fez isso. Continuou e vai se continuar. Como é que a gente explica para o Brasil que existe devido processo legal? Cristiano, desculpem a grande introdução, mas eu espero que vocês tenham compreendido que eu tenha sido didático.
Olha, Pavinato, primeiro obrigado, em nome de todo o Brasil, obrigado pela aula maravilhosa que você deu. Em 5 minutos esclareceu claramente o que é tão difícil, às vezes, para as pessoas entenderem esse imbróglio que a gente vive no Brasil envolvendo esses episódios do dia 8 de janeiro. E aí, com isso, depois de todo esse relato que você fez, é muito difícil a sociedade entender como pode, semana passada, ter vindo à luz os vídeos que mostraram o ministro do GSI praticando atos de omissão dos seus deveres legais, presenciando tudo aquilo, se omitindo diante de tudo aquilo e com ele não acontece nada. Nós estamos presenciando esses últimos 3 meses, desde os eventos de 8 de janeiro, todas as manifestações que são feitas pelo Supremo Tribunal Federal, por ministros do Supremo Tribunal Federal, eles deixam sempre muito claro que essas investigações objetivam chegar àqueles que praticaram os atos de vandalismo, àqueles que financiaram ou estimularam de alguma forma e àqueles que se omitiram no seu dever legal. E ora, nós temos imagens que mostram claramente a omissão praticada pelo ministro e nada acontece. E o que é pior, chama atenção, porque quando eu vi isso eu já imaginei, falei, bom, o governo vai demitir o ministro, vai botar para fora e vai começar a se mexer. Nada. O ministro interino, Ricardo Capelli, que é jornalista de formação, mas eu sinto que ele é advogado de coração, porque ele se tornou um advogado do ex-ministro G. Dias. Ele, nas suas manifestações, nas suas falas, agora ele fala toda hora, né? Ele é o interino geral da República, né? Para tudo, chama o Capelli, chama o Capelli, chama o Capelli, né? Ele, em todas as suas manifestações, ele vai e coloca, não, G. Dias está acima de qualquer suspeita, a culpa é do general Heleno. O que tem a ver o general Heleno nessa história? Então, a gente vive uma situação que não dá para justificar, não dá para entender. Ora, por que você tem tantas pessoas presas se você tem outras pessoas que, em tese, praticaram atos semelhantes ou até pior do que alguns e que, pelo contrário, estão prestigiados? É muito difícil explicar isso para a sociedade. Por isso, nós estamos vivendo, como você bem relatou, um processo que pende de uma série de falhas, é notório uma série de falhas existentes, e quando você tem processo que tem falha, uma hora alguém vai lá e puxa o novelo dessa ponta que ficou solta e acaba mostrando para a sociedade que existem falhas e o processo acaba sendo anulado. Depois, muita gente vai chorar, como aconteceu no caso da Lava Jato. Infelizmente, estamos vendo o desfecho para uma história praticamente idêntica. Mas sem direito a